Agora nós vamos dar continuidade à nossa aula de teoria do projeto e não sei se vocês estão lembrados sobre o que eu falei na aula passada de teoria do projeto, que não é teoria da arquitetura, porque não lida com coisa pronta, lida com coisa que está em estado de ser feita, né? Entre o não ser e o ser alguma coisa. E agora, para exemplificar essa noção, eu vou mostrar numa outra área, que não é arquitetura, mas é na pintura. Desculpa, na pintura. O processo que foi desenvolvido pelo Pablo Picasso e que foi mostrado em um filme. Esse filme se chama O Mistério de Picasso. É um filme antigo, de 1956. O diretor é Henri Clouzot. E o filme é o seguinte: baixem o filme e assistam. O filme ele passa-se integralmente, dura 1 hora e 18 minutos. Ele se passa integralmente dentro de um estúdio de pintura do Pablo Picasso. E tá lá ele pintando e tá lá o diretor filmando e pesquisando e discutindo com o Picasso e perguntando e filmando. E Picasso, nesse processo, nesse filme de 1 hora, ele pinta 6 quadros. E eles inventaram uma maneira especial de filmar, que é a seguinte: tem algumas cenas normais que mostra Picasso, mostra o Clouzot, mostra a tela sendo pintada e a mão do Picasso pintando, mas essa tela era uma tela, não sei feita com qual material, ela era meio transparente e grande parte da filmagem era feita por trás da tela. Então você simplesmente, todo o campo visual que o filme apresentava naquele momento era uma tela sendo pintada sem que se visse mão nenhuma, pincel nenhum. Simplesmente a tela ia sendo pintada, porque ela estava sendo pintada pelo lado avesso. Enquanto que a filmagem dessa tela meio transparente estava sendo feita por esse lado direito. E eu uso esse filme, para mostrar que o processo criativo ele é mais ou menos imprevisível. Eu não sei aonde ele vai sair. Eu não parto de uma ideia pronta. Ou se eu parto de alguma ideia, ela não é pronta. Ela vai sofrer a, a, a movimentação, a alteração que todo aquele meio, no caso tela, tinta, planos visuais, todas as alterações que aquele meio tem, com os quais ele trabalha, com os quais aquele meio trabalha. Nós trabalhamos dentro do meio da arquitetura, com computadores, com papéis, com tinta e tela, né, também. No nosso caso, tinta e tela não são fins. No caso do Picasso é fim. No nosso caso não são fins, são objetos meio. São objetos através do qual eu estou buscando a forma. Assim como nós vamos perceber que Picasso está buscando a forma. A forma não está pronta. Ok? Essa é uma das pinturas que ele faz. Aqui eu mostro algumas eu faço alguns slides daquele processo que vai durar, aí, vamos supor, 15 minutos. Eu posso falar nesse caso que ele sabia o que ele queria pintar. Ele queria pintar um bode. Do início ao fim, a gente percebe que esse bode está presente em todos os trechos da pintura. Vamos reparar o fundo amarelo. Perceba as alterações que esse fundo amarelo sofre ao longo
do processo. No antepenúltimo slide, some, não tem fundo amarelo nenhum. Então, para que ele colocou esse fundo amarelo no terceiro slide? Isso vai nos mostrar que ele estava pesquisando. Ele estava pesquisando, ele achou aquele momento que o amarelo ia ser uma boa ideia, já no antepenúltimo slide ele achou que era uma péssima ideia amarelo, tirou todo o amarelo. No penúltimo slide não tem amarelo nenhum. Depois, no último, volta um amarelo completamente diferente. Repara que na linha central, né, nos slides 4, 5, 6, 7, tem uns tracinhos vermelhos no fundo amarelo. No slide 8 também, some no 9 e 10. Repara o que isso vira no último. Uma coisa completamente diferente, mas que guarda alguma relação com aquelas questões que ele desenvolveu no meio do seu processo. Agora, repara as nuances de azul e branco que ele vai usar na cara do bode. Começa assim com um fundo cinza para mostrar que a parte de baixo está sombreada, talvez, né? Tanto que nos slides do meio essa parte está bem escura. Depois, repara como que aquilo desenvolve em relação ao final. Como é que o processo é desdobrado. Ele não fica na simplicidade de uma grande mancha escura que está apresentado nos slides do meio. Ele é bem mais complexo do que isso. Isso me faz lembrar aquele diagrama do pórtico que eu mostrei na aula passada. O pórtico que vira dois pórticos, que esses dois pórticos podem ficar assim ou assado em relação um ao outro, e que isso, por sua vez, gera determinadas consequências que só a última ação me fez tomar. Então, isso tudo relativiza muito o nosso conceito da ideia como geradora de projeto. Já esse, para mim, que é o melhor dele, a galinha, slides 1 em cima, 2, 3, 4 no meio, 5, 6, 7 embaixo. Ele sabia o que ele estava fazendo? Ele não tinha a menor ideia. Ele começa com umas flores que de repente viram um peixe, que viram uma galinha e que viram uma máscara. Repara como é que esse negócio vira máscara. Né? Nos 3 primeiros slides, tá de frente a cara dele, aparece a pessoa dele desenhando ou pintando, sei lá, essa galinha aí. Né? Repara só que a galinha começa lá no primeiro slide com 3 flores, né? Que são engolidas pela galinha no segundo, e no terceiro aparece uma bolotinha mais escura perto da cara da galinha, que é o olho do peixe. A partir dos slides 4 em diante, já mostra só o fundo, né? Mostra só o fundo, não mostra mais ele pintando. Então você vê que a galinha está invertida. É muito interessante ver o filme, que vocês veem isso em movimento, e não em slides estáticos, como eu estou apresentando aqui. O olho do peixe, que por sua vez foi engolido pela galinha, não, o peixe virou galinha. Eu acho que ele fez o rabo do peixe, achou que aquilo estava parecendo mais com uma galinha do que com um peixe, e aí então ele pega o olho do peixe e o olho do peixe vira a cara da máscara. Vira o olho da máscara. No final, o desenho vai desenvolvendo de uma determinada maneira que ele apaga tudo com uma tinta preta. Sobra uma máscara que tem um pedaço de rabo por um lado e um bico de galinha do outro. Repara que esse pedaço de rabo de um lado, a gente só sabe que é rabo porque a gente viu o processo. Depois tem umas pessoas alegres ali em preto também. Quem vê só o quadro não está sabendo da onde surgiu aquele negócio que nós estamos chamando de um pedaço de rabo. Então, quer dizer, na feitura desse quadro aí, ele realmente não tinha a menor ideia
do que estava fazendo. E eu acho que isso é muito importante que nós, arquitetos, levemos em consideração quando a gente resolve fazer um projeto. Eu falo muito com meus alunos, eu não estou nem aí para a ideia que vocês estão tendo aí durante, agora, e não acho que isso significa, ou conceito, né? Vocês já sabem que ideia e conceito, tudo balela. É, não é isso é que vai dizer da qualidade do trabalho que você está fazendo, e sim da sua, o que vai dizer é a sua habilidade em transformar um conjunto de condicionantes briguentos em forma. E essa habilidade você aprende ao longo do tempo. É igual andar de bicicleta. Pegue todos os livros que existem no planeta sobre andar de bicicleta, leia, assista todos os YouTubes de bicicleta. Ótimo. Você está apto a andar de bicicleta? Não, você vai se esborrachar. Você não tem a habilidade adquirida pela experiência prática da execução daquela coisa. Nadar é a mesma coisa. Leia todos os livros de natação, assista os YouTubes e caia na piscina e morra afogado. Nada substitui a prática daquele meio no qual nós estamos inseridos. Não é o conjunto de ideias e de conceitos que vai fazer você ser um bom arquiteto. Conceitos, aí eu liguei naquela outra palavrinha, intenções, boas intenções. Falei que de boas intenções o inferno está bem cheio. Né? Prática zero. É como se não precisasse da prática. Você se nutre de intenções para se esquivar, porque você morre de medo de encarar a folha de papel em branco. Mas não tem outro jeito. Trecho 3, pessoas e cavalo. Vamos olhar o primeiro, vamos olhar o último. 1, 2 na primeira linha, 3, 4, 5 na segunda linha, 6, 7, 8 na terceira linha. Aqui nós estamos falando basicamente de estrutura, né? A estrutura se mantém. Né? Você pode perceber a primeira linha no último. Você pode perceber as 3 linhas do primeiro slide lá no último slide. Ele foi só somando. Ele sabia que ele ia fazer o sujeito, a dona, o cavalo, a mulher com o peito fora e mais um monte de coisa que a gente não consegue nem identificar rapidamente. Isso estava pronto na cabeça dele quando ele fez as 3 primeiras linhas. Isso foi sendo feito. Repara como é que o primeiro sujeito vai passando a existir. Depois, ele, nos 3 últimos, ele simplesmente usa um expediente que ele usou no trabalho anterior de usar a borracha preta. Ele apaga um monte de coisa com o preto. Ele subtrai um monte de coisa usando o preto. Mas aqui também a gente pode perguntar, aquele cavalo cujo pescoço e crina e cabeça ficam bem claros no 5 e os pezinhos parecendo umas rodinhas, né? Repara no 4. Eu tenho a impressão que aquele conjunto de linhas do 4 é que sugeriu a ele que dali sairia um cavalo. E não a ideia de fazer um cavalo ter gerado aquelas linhas do 4. Do slide 4. Touro e toureiro. Nesse a gente vê uma cabeça de touro do início ao fim. Mas repara como é que essa cabeça de touro muda significativamente a partir da segunda linha. A segunda linha, a cara do touro é mais ou menos toda igual. A terceira linha, no último slide da terceira linha, o touro já enlouqueceu. Então, depois, aí a vaca foi pro brejo mesmo, né? Assim, ele fez o que bem quis para enlouquecer a feição desse touro, que se manteve mais ou menos
vamos dizer, regular nas duas primeiras linhas. Né? Ok, mas você pode então dizer que ele quis desenhar um touro. E também que ele quis desenhar um toureiro em volta do touro. Já no segundo slide a gente percebe as pernas do toureiro. No terceiro e quarto slide a gente vê que o corpo, o tronco do toureiro está atrás da cabeça do touro e a cara do toureiro e a mão do toureiro está bem claro no primeiro slide da terceira linha. Tem um toureiro nítido ali. Repara como que virou o toureiro no último slide também. Ok. E agora, em relação ao fundo. Olha como é que as pernas do toureiro mudaram de posição. Do último slide da segunda linha para o último slide da terceira linha, ela tinha uma perna voando que deixou de voar, ficou quietinha, esticada. E a outra embaixo dela e não em cima dela. Ok, se ele queria fazer essa perna esticada lá embaixo, por que ela estava voando lá em cima? Olha como é que no último da terceira, ele apaga aquele monte de coisa que estava fazendo a perna voando. Está apagado. Apaga e aparece uma forma vermelha delineada em preto. Completamente estapafúrdia. Repara que no penúltimo slide, o preto ele toma todo o fundo da tela. Depois virou só o delineamento da forma vermelha, que é a capa, né? É a capa do touro, é isso mesmo. Deve ser. Ok, mas se ele quis desenhar a princípio, se ele tinha, né, contrapondo essa ideia, se ele tinha a intenção de fazer aquele quadro que era o último slide, por que ele começa de uma maneira tão diferente nos primeiros? Né, vamos dizer que na terceira linha, o primeiro slide seria assim, a forma clássica da coisa. E depois a forma começa a mover e enlouquecer. Tudo bem. Se ele fez o último slide, a cara do touro nessa hora já está pretona e ela toma assim, metade do plano visual. Repara a diferença entre o último slide e o primeiro slide da terceira linha. Eu poderia dizer que o primeiro da terceira é uma forma acabada, clássica. Eu reparo a bunda do toureiro, as mãos do toureiro, a espada que o toureiro está segurando, né? Tá tudo lá. Por que ele não estava satisfeito e foi até aquele final? Desse primeiro slide da terceira linha até o último, a coisa assume várias configurações distintas. Ele estava pesquisando alguma coisa que ele estava querendo encontrar. Então a gente pergunta assim no projeto: o que você está procurando? Eu falo, não sei, não encontrei ainda. Essa é uma maneira boa de responder a quem está fazendo um trabalho de projeto. Parece aquela pergunta que o aluno do Abra quem fez para ele: o que eu vou desenhar se eu não sei o que é para desenhar? Todas essas questões são questões muito importantes para a gente ter em mente quando a gente faz projeto. O que eu faço quando eu estou fazendo um projeto de arquitetura? É preciso cristalizar isso? É preciso definir métodos? Vocês perceberam que não tem método. Não existe método. Pode até ter métodos localizados para definir uma insolação, né? Que vai usar. Você vai usar vários métodos localizados para fazer várias coisas, mas, como eu já disse, a coreografia que você faz quando você faz um projeto não está definida. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.